pouquinho mais pra cá. Acho que isso aqui entra ali embaixo, ó. Vou um pouquinho mais pra cá. Vamos lá, então? Bom dia, gente. Então, vamos retomar, né, o nosso trabalho em função de toda essa dificuldade aí. Então, agora nós estamos aqui e vamos dar um suporte para vocês. Vamos continuar a nossa sequência. Está todo mundo ouvindo bem? Está tudo legal aí? Aí a gente vai acompanhando e qualquer coisa vocês podem ir pelo chat acompanhar, tá? Bom, gente, vamos então retomar, né, pessoal da média aí, o assunto que ficou na continuidade é nós trabalharmos com círculo e circunferência, tá? Vamos começar então. Bom, primeiro, o que vem a ser o círculo? O círculo, a circunferência, é quando tu tens um centro, um ponto qualquer, e depois nós temos... Oi? Um tempinho. Aqui a Nicole está sem som, diz para ela configurar o som. Ah, tá. O pessoal que está sem som aí, tá todo mundo tranquilo. Aos poucos irem configurando então. Então, antes de eu começar, então acho melhor a gente aguardar um pouquinho para ver se todo mundo tá ok para a gente começar legal. Tem som só que tá baixo, tem que falar mais alto. Tá. Não posso falar muito alto, se eu falo muito alto, Deus o livre. Configurem o som, a imagem, baixa tudo. Tá. Todo mundo então, legal? Configurado o som, imagem, tudo? Segura aqui um pouquinho, aí, prontinho. Então, podemos começar então? Vamos lá? Bom, então tá. Gente, ó, no final antes dessa parada, nós iríamos começar a circunferência, círculo e circunferência, então estamos aqui. Vamos lá. A parte de círculo, tá, gente? Círculo, na verdade, eu tenho, antes de mais nada, uma circunferência, e essa circunferência ela vai ser montada da seguinte maneira. Nós temos um ponto central, que é o centro, e escolhemos uma certa distância, por exemplo, 5 centímetros, 10 centímetros. Então, todos os pontos que estiverem a 10 centímetros deste centro formarão uma circunferência. E circunferência é a linha. Então, circunferência, por ser linha, ela é uma medida linear. E aqui nós temos a formulinha, que circunferência é 2π vezes o raio, certinho? Bom, no momento em que nós definimos a circunferência, se nós pegarmos a circunferência e tudo aquilo que está interno a esta circunferência, nós teremos uma figura plana. A circunferência é uma linha, é linear. Agora, a figura plana que nós formamos tendo a circunferência e toda a sua parte interna, passa a se chamar, é o meu círculo. Então, tanto é que está aqui, ó, reunião da circunferência com o seu interior, nós temos um círculo. E esse círculo tem uma área. E observem aqui, nós temos que a área é π vezes r ao quadrado. Atentem para o quadrado no raio, na área do círculo, e atentem para o raio elevado na 1, né? No caso da circunferência. Aqui é linear,
e aqui é superfície, aqui é a área, certo? Então, círculo, circunferência nós temos aqui. Outros elementos, um outro elemento que faz parte deste princípio de nós trabalharmos é quando eu tenho aqui o arco, certo? E este arco, ele é esta linha que parte da origem desta minha circunferência e nós vamos andando em sentido anti-horário por sobre a circunferência. Em algum momento eu paro e quando eu paro, além de descrever um arco nessa circunferência, eu abro um ângulo central alfa, que eu não vou falar muito alto, mas eu brincaria sempre com alfa na sala de aula. Então aqui eu tenho um ângulo central alfa. Obviamente que nós temos o raio, como nós já conversamos, e existe uma relação entre arco, raio e o ângulo formado. Este arco, que vai ser este S aqui, ele vai ser dado por alfa, que é sempre dado em radianos, vezes o raio, certo? Então, sempre lembrando que esse ângulo aqui, ele vai oscilar de 0 até 2π. E se ele oscila de 0 até 2π, observem que se eu pegar um ângulo que faça toda a volta, eu teria um ângulo de 2π. 2π vezes r vai ser o S de toda a volta, que é exatamente a circunferência. Então, esta relação é importante para que, em algum instante, se precisar, nós temos aqui que S, que é o arco, igual a alfa vezes R. Alfa sempre dado em radianos. Se por acaso for dado o valor do ângulo em graus, nós temos que fazer uma transformação de ângulos de graus para radianos, ok? Bom, visto isso, o que é importante? Esse arco que eu falei aqui, que é S igual a alfa vezes R, nós andamos um pouquinho mais e nós chegamos a uma situação específica. E essa situação específica, até para que a URGS gosta muito de tocar nesse assunto, que é quando nós falamos em radianos. O que vem a ser um radiano? Um radiano é um arco, certo? E este arco vai ser um arco que possui o mesmo comprimento do raio. Explicando melhor para vocês entenderem bem, eu tenho aqui, eu tenho a medida central e até a circunferência eu tenho o raio, e esta medida do raio eu começo a andar por sobre a circunferência, saindo do zero, andando no sentido anti-horário, pegando esta medida do raio e transferindo para o arco. Quando eu chegar numa medida que é exatamente igual ao comprimento do raio, esta medida de arco equivale a 1 radiano. Explicando para vocês entenderem ainda, é o seguinte, ao fazermos toda a volta, é importante que vocês saibam que em qualquer circunferência, nós sempre temos 6,28 radianos, certo? Por que 6,28 radianos? Porque 6,28 é exatamente o valor de 2π. Cuidando pelo seguinte, se eu pegar todo esse valor, 360 graus, certo? E eu dividir por 6,28 radianos, eu terei o valor em graus de 1 radiano. E fazendo o cálculo, deixei prontinho aqui em cima, que 1 radiano é aproximadamente 57,3 graus. Não se preocupem com esse valor exato, é muito mais para vocês terem uma ideia de quanto que vale 1 radiano, aproximadamente muito próximo dos 60 graus. Onde que isso pode aparecer? Isso pode aparecer no vestibular da URGS, que eles não acreditam tanto no Enem, mas muito mais no vestibular da URGS, em que é importante que o aluno saiba esse tópico de circunferência, círculo e circunferência, porque a URGS, mais de uma vez, já colocou na prova umas relações de trigonometria. Ela vai ser importante porque já pediram assim, se seno de 1 era maior do que cosseno de 1. E os alunos vieram perguntar, mas Fábio, não falar 1 nunca tinha visto. Na verdade, este 1 é em radianos. E aí tu tem que ter uma ideia. Que o 1 é muito próximo dos 60 graus
e aí tu faz as relações de seno, de cosseno, de tangente, de qualquer função trigonométrica que eles solicitam, ok? Então isso é importante para que vocês saibam como que monta ou como que a gente encaixa o valor deste valor do radiano, certo? Nós vamos ver aqui, ó, eu separei um exemplo para vocês de um assunto que envolve área. Só que, como eu sempre falo, eu nunca fui muito de fazer questões muito óbvias que era somente substituição de valores, porque aí tu não trabalha o teu raciocínio, não desenvolve tanto. Substituir valor na variável e depois fazer o cálculo, eu acho que a gente pode ser um pouquinho melhor do que isso. Então aqui eu trouxe, separei uma questão que é interessante, que envolve um pouquinho de cada coisa, que pode ser tanto para vestibular, né, tanto para o vestibular quanto para Enem, que diz o seguinte, ó, um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular com 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, quanto tempo gastaria? Certo? Então, é uma questão que analisa o seguinte, tu tens um terreno que tem 5 metros, ele é circular, que tem 5 metros de raio. E depois, a pergunta, e tu levou 3 horas para fazer a limpeza desse terreno. Agora imagine um terreno com uma área, com um raio que é de 15 metros. Quanto tempo vai levar para ele limpar todo esse terreno? Certo? Então eu vou deixar para vocês assim uns minutinhos para vocês tentarem resolver e eu já retomo, já retorno e eu resolvo esta questão aqui para a gente, tá? Certinho? Então tá, olhando aqui pelo chat, tá? O pessoal está solicitando as fotos do quadro, a gente vai providenciar já aqui agora, já vamos organizar. De todos os quadros, tudo jeitinho, tudo organizadinho. Depois a gente vai enviar, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então vamos resolver então agora para nós termos uma ideia de como funciona esta questão. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular com 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, quanto tempo gastaria? Em primeiro lugar, é uma questãozinha que envolve uma regrinha de 3 bem simples,
Só que esta regrinha de 3, ela não é proporcional ao raio. O tempo em que tu vais fazer a limpeza desse terreno, ele não é proporcional ao raio. Ele sim vai ser proporcional à área do círculo. Este é o grande detalhe. Então nós vamos lá, vamos resolver, nós vamos começar aqui. Então, primeiro, não adianta eu trabalhar com os raios, eu preciso encontrar as áreas. A área do primeiro, certo? A área do primeiro, a área do círculo, né? Que nós já vimos anteriormente, ela é πr ao quadrado. Então a área do primeiro é π vezes o raio do primeiro, que é 5 ao quadrado. Ou seja, a área 1 vai ser igual a 25 π metros quadrados. Deixa aqui guardadinho, é o valor da área do primeiro. Certo? Depois, nós vamos colocar aqui embaixo, vamos encontrar a área do segundo, a área já do terreno com um raio maior, que é π vezes r ao quadrado, não é? Agora é o r2 ao quadrado. A área 2 será igual a π vezes o 15 ao quadrado. Assim sendo, a área 2, 15 ao quadrado, 225 π. Esta é a área 2. E somente agora que eu vou poder fazer a regrinha de 3 em relação ao tempo, certo? Então aqui eu tenho que a área 1 é 25 π e a área 2 é 225 π. Então vamos lá então. A proporção agora sim pode ser feita entre a área e o tempo. Então vou colocar aqui, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, fica muito alto. A área e o tempo. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos primeiramente a área com 25 π. Nós resolvemos, esse trabalhador faz essa limpeza em 3 horas, certo? Depois, quando a tua área for 225 π, nós teremos um tempo X. E aí é tranquilo, porque é só para resolvermos, na verdade, esta proporção. Então, o mais importante eu tive o cuidado, que foi nós separarmos em relação, saber que esse tempo vai ser proporcional à área e não ao raio. E aí, agora a gente faz o cruz credo, como eu digo, não é? Faço esse produto cruzado aqui, e nós temos 25 π vezes x é igual a 225 π vezes 3. X vai ser igual a 225 π vezes 3 dividido por 25 π. Fazendo esta simplificação, eu quero chamar a atenção de vocês, pelo amor de Deus, não vai cortar sempre 25 com 25, né? Tu manda embora o π com o π, e 225 com 25 dá 9, e aqui dá 1. Fazendo este cálculo, nós chegamos que x vai ser igual a 9 vezes 3, 27 horas, tá? Chamando a atenção, então, aí está a resposta desta questão, 27 horas, mas o mais importante quero retomar com vocês o seguinte, o que a gente poderia pensar um pouco mais rápido para resolver essa questão? Observem que já que o tempo para fazer a limpeza ele vai ser proporcional à área, lembrem-se que o importante lembrar que a área do círculo ela é πr ao quadrado, como eu sempre digo, proporcional ao raio, mas só que ao quadrado do raio. Isso é muito comum nas questões de matemática, em que a gente envolve proporções,
em que na verdade vai ser diretamente proporcional ao raio. Ou seja, o que tu fez com o raio deste terreno? Ele era 5 metros e ele passou a ter 15 metros. Seria bem mais rápido, uma maneira mais rápida de pensar, se eu pegar e multiplicar o raio por 3. É importante que vocês observem que, como é proporcional ao quadrado do raio, se o raio multiplicou por 3, a área vai ficar multiplicada por 9. E já era de se esperar. Qual é o meu tempo inicial? Meu tempo no primeiro terreno era de 3 horas, multiplicando por 9, vai bater nas 27 horas. Tá? Então é uma questão bem interessante, bem tranquila, só ter cuidado que não é para fazer aquela regrinha de 3 tão direta, imaginando que era só multiplicar ali. Não, primeiro faz a área dos dois terrenos, para depois sim fazer a proporcionalidade à regrinha de 3, ok? Bom, esta parte aqui então, esse exercício foi. Vamos agora tocar um pouco um assunto em que nós vamos trabalhar agora com 2 itens. O primeiro deles é setor circular e a coroa circular. Primeiro, vamos para o setor circular, que é bem rapidinho. Nós podemos falar com vocês o seguinte, ó. O que vem a ser o setor circular? O setor circular, gente, ele é um setor, uma parte deste meu círculo. E se vocês forem observar, eu sempre digo que o setor circular é a fatia da pizza, certo? Porque tem exatamente o comportamento e o desenho de uma fatia de uma pizza. Não precisa de muita coisa, mas sim entender o conceito de ângulos e também o conceito de área, para nós enxergarmos que este setor circular, ele terá e será importante saber quem vai ser importante o raio deste círculo e também a abertura, o tamanho desta fatia da pizza. Vocês concordam comigo que quanto maior for a fatia, maior for o ângulo, maior vai ser a fatia desta pizza, deste setor circular. Assim como, quanto maior for o raio desta pizza, também nós teremos um setor circular. Qual é a observação a ser feita? Por que não pode se atrapalhar no setor circular? Porque o setor circular, por ser uma parte deste círculo, é só fazer uma regrinha de 3 tranquila em relação à área. Observem aqui, se eu pegar todo o meu círculo, toda a pizza, eu tenho 360 graus. Concorda comigo que toda a volta vai me dar 360 graus. Esta volta toda vai me dar a área do círculo πr². Descendo uma linha aqui, eu quero que vocês enxerguem que vai haver uma proporcionalidade. No momento em que eu abro um ângulo alfa, eu terei aqui a área do setor. Então, este quadrinho é importante, essas duas linhas, que vão relacionar ângulos com a área do setor. Fazendo uma regrinha de 3 aqui, eu chego que a área do setor, fazendo os cálculos, vai me dar alfa vezes πr² igual a 360 vezes a área do setor. Esse 360 que está multiplicando passa dividindo. E eu terei que a área do setor, está aqui a formulinha, é alfa vezes πr² dividido por 360. Observem que nesse caso está em graus. Esse ângulo aqui eu vou trabalhar com ele em graus. Se estiverem em radianos, passem para graus que vocês vão se sentir mais à vontade. Chamando a atenção do seguinte, não é difícil de interpretar o setor circular, porque atribuindo um valor qualquer, até para que vocês encaixem melhor a ideia e o raciocínio, atribuindo um valor qualquer para alfa, as coisas ficam fáceis. Olha só, imaginemos metade da pizza. Se for metade da pizza, eu terei 180 graus, meia pizza, ok? Meio círculo. 180 dividido por 360 vai me dar 1/2, que é exatamente metade do πr². E para ficar mais claro ainda, se o teu alfa for toda a volta, a pizza inteira, não é? 360 dividido por 360 ficaria com πr², que é a área. Esse setor deixa de ser um setor e passa a ser todo o círculo.
Tá? Isto aqui, então, é o setor circular. Já apareceu no Enem, é muito comum, tanto o setor circular como o próximo assunto que eu vou falar agora, mas o setor circular eles podem pedir, cuidando sempre nas proporcionalidades. A área do setor, por ser uma fração deste círculo, observe e cuidem o quanto de ângulo eu tenho em relação ao 360, certo? Isto aqui é setor circular, não tem muito o que complicar, até mesmo se tu não souber, tu acaba olhando e por só desconfiando e tendo um pouquinho de noção da formulinha da área do círculo, tu consegue resolver a situação do setor circular, ok? Bom, depois dessa parte de setor circular, nós vamos estender um pouquinho, que esta aqui sim, é um pouquinho mais Enem, muito mais cara de Enem do que até mesmo questão de vestibular. Por quê? Porque o Enem trabalha com as unidades, é a hora em que eles trabalham com unidades, é a hora em que eles trabalham com mudanças de transformação de medidas, e isto no Enem é bastante trabalhado, que vem a ser a coroa circular. Coroa circular, gente, é quando eu tenho uma circunferência, eu tenho um círculo e um outro interno. E a coroa circular, eu tenho que calcular apenas a parte que fica entre as duas circunferências, entre a circunferência maior e a circunferência menor, ou o círculo maior e o círculo menor. Observem que, se eu pegar aqui e, para eu encontrar esta parte, esta borda aqui, observem que eu preciso apenas retirar este círculo menor. Se eu tenho um círculo grande, um círculo maior externo, e tenho um círculo menor interno, quando eu retiro, o que acaba ficando aqui é apenas esta borda aqui, deste biscoitinho, desta bolachinha. O que se espera? O que se espera aqui é que nós tenhamos um cálculo em que eu precise apenas subtrair. Eu tenho uma área maior, um círculo maior, retirando esse círculo menor, eu tenho então a área da coroa circular. O que vem a ser? A área da coroa circular vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor, certinho? Área da coroa, πr ao quadrado, um raio maior, menos πrzinho ao quadrado, que vem a ser o raio dessa circunferência desse círculo interno. Aqui, quero chamar a atenção, eu vou pôr o π em evidência. Em colocando o π em evidência, eu ficarei πr ao quadrado dividido por π, sobra-me rzão ao quadrado, menos πr ao quadrado dividido pelo π que está aqui, sobra-me o rzinho ao quadrado. E para aqui, a fórmula é até aqui. Não confundam, não façam aquilo que nem é legal de falar coisa errada, né? Mas é chamando a atenção, que é comum de ver os alunos, Fábio, eu posso passar esse quadrado do lado de fora? Não, não pode, porque senão tu está cometendo um erro na hora de fazer esta fatoração. O r ao quadrado menos o rzinho ao quadrado permanece assim, tá? Então aqui eu tenho a coroa circular e falei para vocês sobre o setor circular. E então, o que eu quero chamar a atenção? Enem, eles já colocaram uma questão que envolvia uma piscina, em que eles tinham que colocar uns ladrilhos no entorno da piscina. E tinha uma área externa, em que eles deram o valor, depois tinha o valor do raio da piscina, e queriam saber quantos, na verdade é por unidades, quantos ladrilhos precisavam colocar em torno entre essa piscina toda para fazer este deck, e eles colocaram as unidades de medidas, e aí é que entrou uma complicação. Pediram um valor em metros quadrados, e a unidade era em centímetros. Então aí junta um pouquinho de cada coisa, bem perfil de Enem, certo? Então eu vou montar agora uma questãozinha para vocês, que envolve a parte da coroa circular, certo? Ele vale 5 metros, certo?
Depois ele me dá que a área da coroa é igual a 75 pi metros quadrados. E ele quer saber qual é o valor do raio 2, que é o raio maior, tá? O raio 1, tá? O raio menor é 5 e ele quer saber o valor do raio maior. Então vamos lá, para nós resolvermos. Quero chamar a atenção de vocês do seguinte. Primeiro, a área da coroa vai ser igual a π que multiplica r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Observem que ele não me deu o raio maior, mas ele me deu a área da coroa, que é 75 π. Π que multiplica o raio maior, que eu não tenho, que é r, ao quadrado, menos o raio menor, que é 5 ao quadrado. Logo, 75 π vai ser igual a π que multiplica r ao quadrado menos 25. Como eu brinco sempre, vamos cortar os pi fora aqui, né? Manda embora o r, o π com o π, e aí o cálculo ficou tranquilo. Eu terei que 75 vai ser igual a r ao quadrado menos 25. Passando 25 para o lado de cá, eu ficarei que r ao quadrado é igual a 100, r igual a raiz quadrada de 100. E aí ficou fácil de entender que o raio é igual a 10 metros. Ok? Então aí eu tenho uma situação de coroa circular, onde foi dado o valor do raio menor e ele solicitou o valor do raio maior, certo? Observando sempre que os cuidados têm que ser feitos no cálculo em si, não é tanto o problema, só tem que cuidar a ordem e não se atrapalhar na matemática básica, né, gente? Então aí eu consegui falar para vocês, pelo menos inicialmente, a parte de círculos e circunferências, um exemplo envolvendo uma regrinha de 3 com uma pegadinha em relação não ao raio, mas sim à área. E depois falei no setor circular, na coroa circular e este exemplo deste exercício, tá? Então foi um apanhado inicial para a gente quebrar o gelo e lembrar que como é que funciona a aula, né? Nós temos que continuar. E aí então eu vou deixar para vocês e logo nós já passamos as fotos para vocês do quadro direitinho para vocês acompanharem, tá? Um abração então e voltaremos. Isso aí.